Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor Jesus nesta manhã abençoada de segunda-feira. Bom dia, Josi. Bom dia, que a paz e a graça possa permanecer sobre a sua vida nessa manhã, e já estamos em junho. Verdade. E também uma segunda-feira, logo após os ruios, que foi bênção, recalcada, sacudida e transbordante. Cada ministração, nesse final de semana que nós tivemos ali em Paranaiguara, bênção, bênção. Eu quero desde já, deixar um abraço aqui para a nossa igreja de São Simão, de Paranaiguara, que sempre nos recebe com tanto carinho, com tanta honra. Que Deus abençoe. Em São Simão está ali o pastor Francisco, a pastora Giza. Deus abençoe, amo vocês. Também o Caleb, os demais, que Deus abençoe de uma maneira poderosa. Em Paranaiguara, o pastor Emerson, a pastora Cláudia, o Samuel, o Davi, amo vocês, Deus abençoe. Obrigado pelo carinho de sempre, obrigado mesmo. A gente chega no Goiás e sente já um goiano, de tão bem recebido que a gente é nessas igrejas. Que Deus abençoe. Tivemos aí esta conferência Ruios, filhos maduros, irmãos, e tudo que nós precisamos é ser filhos maduros. Eu falei ali, Josi, sobre José, que José só chegou aonde chegou porque ele viveu o propósito. Eu posso imaginar como foi bom a mensagem, então pode até compartilhar um pouquinho hoje conosco, né, apóstola? Porque José, ele é muito forte e fala de amadurecimento na vida de José, é um crescimento, foi uma trajetória. Não foi de 1 ano, nem de 6 meses, foram anos se preparando para estar no lugar que ele estava, no lugar que ele foi chamado, porque Deus sempre tem um propósito para as nossas vidas. E a história de José, o perdão de José também na vida dos seus irmãos, fez toda a diferença. Então eu posso imaginar o quão bênção foi a mensagem. José, o que eu acho interessante na palavra, que Deus nunca falou para José que ele seria governador. Sim. As pessoas dizem, não, que José ia ser... Não, Deus nunca disse, olha, José, você vai passar por um processo porque você vai ser um governador. Não, a gente não encontra isso na palavra, mas nós encontramos Deus colocando um processo na vida de José, e José ali amadurecendo dia após dia. Por quê? O José que é jogado na cisterna e depois o José que é tirado, já não é mais o mesmo José que foi lançado da cisterna quando está sendo levado ali naquela carruagem dos midianitas. E que é importante, né? Você vê um José chamando dentro da cisterna, mas você não vê um José reclamando ali naquela carruagem dos medianitas. E é isso que eu ia dizer agora, que é o importante, que tão doloroso para José, porque não foi os servos, não foi qualquer pessoa que lançou José na cisterna, foi os próprios irmãos, aqueles que tinham que proteger, aqueles que tinham que zelar. Eu tenho o Joaquim e a Antonelli, eu falo muito para o Joaquim, cuida da sua irmã, porque o mais velho sempre cuida do mais novo, então eles tinham que proteger José, só que agora tinha certeza, porque antes ele era, os meninos, as crianças, sempre faziam com ele brincadeiras sem graça, de falar que ele é o papaizinho, o filho do papai, querido, caçoava muito de José, só que agora era uma certeza, os próprios irmãos abandonaram José, a certeza que tinha no coração que ele estava sozinho, porque ele foi lançado, foi vendido, terrível, lançado dentro de uma cisterna, onde que pessoas que tinham que proteger e ajudar. Só que José, a trajetória da sua vida, da sua caminhada, ele sempre sabia em quem podia confiar. É o que nós falamos nos nossos programas, que a nossa confiança é no Senhor, a nossa dependência é do Senhor. É o que faz toda a diferença quando nós dependemos do Senhor. Outra coisa que me chama a atenção, que eu compartilhei esse final de semana ali em Paranaiguara, que o mesmo José que estava
ali naquela carruagem dos medianitas, não é o mesmo José que está ali agora para ser vendido. A gente olha, a gente não encontra nenhuma reclamação de José. Mas quando chega José na casa de Potifar, ele já cresceu, ele já amadureceu. Por quê? A Bíblia diz que tudo que José colocava a mão, Deus o abençoava, Deus o prosperava. Por que que Deus abençoava e Deus prosperava? Porque José, ele não sabia, mas ele estava cumprindo aquilo que Deus queria que ele cumprisse. São processos das nossas vidas. E só o filho, né, maduro é que vive e aceita processos. A Bíblia diz em Romanos 8,14, né, que aquele que é filho, ele deixa ser guiado pelo Espírito. Quando nós somos guiados pelo Espírito, é o que vai fazer toda a diferença. O filho, quando ele é imaduro, o filho, quando ele é, sabe, bebezinho, né, que tudo reclama, irmãos, ele não aceita ser guiado por Deus. Ele vai passar por alguns processos que ele vai dizer, estou fora, eu não vou estar nesse processo, eu não aceito isso. Mas agora, o José da casa de Potifar não é o mesmo, né, que estava ali quando Potifar foi olhar os escravos, não é o mesmo que entrou naquela carruagem ali dos midianitas, não é. Mas quando Potifar olha e vê que Deus abençoou, a Bíblia diz que Potifar coloca o governo da casa dele nas mãos de José. E sabe o que me chama a atenção? Que José, ele amadureceu mais ainda. E aí eu vou lembrar daquela preparação que Jacó fez a José. Jacó não sabia que José passaria por esse processo. O próprio José não sabia que passaria por esse processo, mas ele teve um amadurecimento. Ele foi maduro o suficiente para viver o propósito. Quando a gente vive, irmãos, sabe, esses processos, nós chegamos no propósito. Mas o que me chama a atenção é que José, ele está no auge da vida dele, ele é o governador, não é Faraó, mas Potifar, nada ele sabia do que tinha na sua casa, somente José. Mas a Bíblia disse que agora é levantada uma calúnia contra ele, a ponto, né, da sua capa ficar nas mãos ali, né, daquela mulher de Potifar, e ele vai para a prisão. Mas o que me chama a atenção é que a prisão não tirou o dom de administrar da vida de José. Ele continuou amadurecendo, ele continuou sendo o quê? Maduro, porque tem coisas, tem estufas nas nossas vidas que nós passamos por 1, 2, 3, 4, 5, até chegar o estágio que Deus, ele nos quer. Então, tudo o que nós precisamos é ser filhos maduros, filhos preparados. Por quê? Tudo Deus já preparou para você, tudo Deus já fez para você. Até onde você está preparado para ouvir o não de Deus? Deus, ele constrói o jardim do Éden, Josi, e ele coloca Adão e Eva, e para Adão e Eva ele disse não coma deste fruto. Ele já liberou, logo ali no início, ele já liberou uma palavra não. Mas às vezes nós somos filhos tão mimados que nós não aceitamos o não de Deus. Nós não aceitamos aquilo que Deus projetou para nós, porque nem em todas as orações, nossa, Deus diz sim. Tem coisa que ele se cala, tem coisa que ele não responde, e tem coisa, irmãos, que ele disse não. E aí, se você for um filho imaturo, você vai ficar rebelde. Mas se você for um filho maduro, se você for um filho obediente, você vai poder, né, prosseguir e chegar naquilo que Deus projetou, não só para a sua vida, mas para a sua casa e toda a sua família. Para nós chegarmos hoje no programa, irmãos, para a gente ter este programa, para as minhas filhas estarem comigo, né, o meu esposo, para nós estarmos trabalhando, aonde nós chegamos hoje, nós passamos por muitas estufas. Estufa é o lugar que amadurece, né, que dói, né, crescer dói. Quando a criança está crescendo, o que é que ela reclama? Ai, está doendo minhas pernas. Minha perna está doendo. Por que a perna dói? Porque está crescendo. Então, o crescimento dói. Se você quer crescer, então prepara, porque vai doer. Mas Deus, ele vai te conduzindo para o lugar que ele quer.
posso imaginar a mensagem de ontem. O que falar depois disso? Não temos nada que falar. Temos que dizer, vamos orar, porque é necessário passar por cada fase. José, ele passou, quando ele chegou na casa de Potifar, ele estava a caminho de ser governador e foi necessário. Mas também José foi para a prisão. Para a prisão ele ainda ficou preso. Só que não era o mesmo José, já era outro. Com certeza. Já era outra pessoa. Então foram necessários, cada luta, cada coisa que ele passou, foi necessário amadurecer o caráter de José. Ela tem mais. Na verdade, José, ele passa por processos e os processos vai mudando a sua vestimenta. Porque a primeira coisa, eles tiram, né, a túnica, aquela túnica colorida de José, e quando vem de José, José agora não tem túnica. José agora está um escravo nu. O escravo que era vendido nu, aquele escravo não tinha muito valor, mas José é vendido. Quando ele chega na casa de Potifar, ele coloca ali agora, né, uma veste de servo, porque ele está ali para servir. Ele está ali para servir naquela casa. Mas dentro da casa de Potifar, também foi as suas vestes mudadas. Agora ele é o mordomo, é diferente. O que eu acho interessante na vida de José, que com tudo que José viveu e com tudo que ele passou, né, ele não guardou no seu coração. Porque quando é tirado dele as vestes de mordomo, é colocado agora uma veste nele de prisioneiro. E mesmo dentro da prisão, ele não deixou de produzir. E é isso que eu e você precisamos de entender. Mas é tirado essas vestes dele e é colocado nele uma túnica de governo, que fez toda a diferença na vida de José. Agora, já terminando o nosso programa, Josi, vem comigo, preste atenção. Sim, Outra coisa, primeiro, ele coloca a túnica de governo e ele poderia voltar a Canaã, e ele não volta a Canaã. Ele poderia voltar a Canaã e mandar matar os irmãos, e ele não volta, e ele não vai em busca dos irmãos, os irmãos que vieram até a ele. Outra coisa, quando ele dividiu o alimento, a Bíblia diz que para a prisão ele mandava porção dobrada, porque ele sabia que na prisão tinha mais necessidades do que na casa de Potifar. Na casa de Potifar tinha desperdício, mas mesmo assim ele não esquece da casa de Potifar e nem tampouco não esquece da prisão, daquele lugar que ele ficou ali 2 anos. O que me chama a atenção na vida de José, que cada etapa ele foi amadurecendo. E é por isso que ele chega a governador. Se você quer chegar em algum lugar, você precisa de ser filhos maduros, em nome de Jesus. Uma mensagem abençoada. Eu apenas quero complementar que José, ele trouxe 2 filhos, ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Deus me fez esquecer do meu sofrimento e Deus me fez prosperar na terra que eu estou. Eu quero dizer para você que quando você se torna maduro, você sabe liberar um perdão. E você sabe liberar um perdão e você se torna próspero. Amém. Daquilo que o próprio Deus te conduz. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor está liberando essas palavras para edificar o seu coração. Coloque em prática esta palavra neste tempo, em nome do Senhor Jesus. Senhor, mais uma semana que se inicia, nós te louvamos, meu Deus, nesta segunda-feira. Para nós é um privilégio poder estar aqui, abençoando, Deus, cada pessoa que está do outro lado desta tela. Meu Deus, nós declaramos da tua graça, da tua bênção e da tua vitória sobre a vida delas. Meu Deus, este é o mês 6 e nós abençoamos, ó Pai, esse mês de junho e declaramos da tua graça, da tua bênção e da tua vitória. Apresentamos ao Senhor a peça de roupa, a fotografia, a vasilha com água, meu Deus, essa carteira de trabalho, meu Deus, nós abençoamos e declaramos da tua graça e da tua bênção e do teu agir de uma maneira poderosa, maravilhosa. Cura o teu povo, sara o teu povo, é o que nós pedimos hoje e sempre, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe de uma maneira poderosa e maravilhosa, amém, em nome do Senhor Jesus, né, Josi? Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós estaremos aqui agradecendo e louvando ao Senhor por essa oportunidade. Tchau, Deus abençoe. Aleluia.